tarde a todos e a todas. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite feito pela equipe da IHU, aqui da Unicinos. E também é uma alegria estar dividindo essa mesa aqui com esses ícones, né? Lembrando, no simpósio de Teologia da Libertação, em 2012, foi feita uma fotografia com a velha guarda da Portela, todinha ali, né, da Teologia da Libertação. Então, aqui, pelo menos dois... Estão aqui os dinossauros, como o Leonardo Boff falou. Concílio Vaticano II e a Igreja no Brasil, olhares prospectivos. Eu vou optar aqui pela leitura para podermos ganhar tempo. O título desta mesa traz uma palavra que já carrega nela mesmo seu regime de historicidade, ou seja, ela mesmo se refere a horizonte de expectativas. A palavra prospectiva significa o que faz ver adiante, concernente ao futuro. Como bem afirma o historiador alemão Reinhard Koselleck, os conceitos possuem suas histórias e carregam dentro delas uma relação com o tempo. Esse historiador chama atenção para a importância da análise linguística e semântica na investigação das variadas dimensões do mundo social em diferentes épocas. Segundo ele, o estudo dos conceitos e da variação dos seus significados ao longo do tempo é uma condição básica para o conhecimento histórico. Koselleck denomina história dos conceitos, o procedimento que permite apreender o complexo processo de ressignificações de alguns conceitos ao longo do tempo. Mais que um método a ser aplicado ou uma disciplina autônoma, a história dos conceitos seria um instrumento complementar e necessário para a interpretação histórica. Para ele, os conceitos não devem ser jamais tomados como um sistema textual autônomo, mas sempre relacionados a uma dada realidade social a serviço da compreensão histórica. Alguns fundamentos que marcam a história conceitual: a preocupação hermenêutica e a ênfase sobre a historicidade das palavras e sua pertença à história social. O grande desafio do projeto de uma história conceitual foi demonstrar como um conceito se volta contra seus próprios pressupostos, ou, em outras palavras, quando surgem as mudanças nos significados em torno dos conceitos. Um conceito não é inalterável, não é um centro fixo e estável, mas deve ser entendido como um objeto imerso na temporalidade e na linguagem. Quando uma ideia se converte em conceito, a totalidade dos contextos de experiência e significados sociopolíticos aparece. Na medida que concentra experiências históricas e articula redes de sentido, o conceito assume um caráter essencialmente plural. Incorpora-se em sua abordagem tanto elementos sincrônicos e diacrônicos, que conferem maior plasticidade e realismo à própria história dos conceitos. Outra característica fundamental dos conceitos é o fato de transcenderem de seu contexto original e a capacidade de se projetarem no tempo e no espaço. De modo semelhante a Fernand Braudel, Koselleck também divide a experiência do tempo na história em 3 dimensões ou estratos do tempo. O primeiro é onde se experimenta a sucessão imediata dos fatos e eventos, o tempo curto. O segundo expressa uma experiência geracional que reconhece determinados padrões ou recorrência nos fenômenos, um tempo médio. E, por fim, o longo tempo das muitas gerações, quando as experiências armazenadas são modificadas ou mesmo esquecidas, tornando-se diferentes do que foram. Essa temporalidade é multinivelada e se dirige a ritmos diferenciados de aceleração e desaceleração. Com efeito, a existência dos conceitos se manifesta por meio de 3 operações análogas à da produção das experiências. Os conceitos podem ser registrados em seu surgimento original, um tempo curto,
podem ser continuados por meio da sua reprodução, num tempo médio, ou reescritos, ressignificados, ressemantizados ou até mesmo esquecidos num tempo longo. A história dos conceitos não trata somente dos estratos semânticos, dos termos. Ela busca relacioná-las às descontinuidades históricas e aos contextos sociais de sua produção, articulando-se às experiências acumuladas e aos horizontes de expectativas associados a cada um conceito. Assim, os momentos de duração, alteração e futuridade contidos em uma situação histórica concreta são apreendidos por sua realização linguística. Essa proposta metodológica pode muito bem ser assumida pelos historiadores da Igreja. E pensamos para esta mesa um breve exercício de história dos conceitos para percebermos as continuidades e descontinuidades do Concílio Vaticano II nos documentos da CNBB. O objetivo é passar pelos principais textos de planejamento pastoral que se desenvolveram desde o início do concílio, ou seja, desde o plano de emergência de 1962, até as mais novas diretrizes gerais da ação evangelizadora, aprovadas na última Assembleia Geral da CNBB, justamente no ano em que se comemora os 50 anos de encerramento do Concílio Vaticano II. Então, número 1, Plano de Emergência, 1962. Esse tipo de trabalho, mesmo que não numa perspectiva histórica, foi realizada com maestria pela irmã Maria Carmelita de Freitas, sobre um estudo genético-interpretativo do planejamento pastoral no Brasil. Foi publicado pela Loyola. Alguns devem conhecer esse livro. A irmã Maria Carmelita de Freitas foi secretária há muitos anos do Instituto Nacional de Pastoral da CNBB. Muito recentemente, Paulo Sus, que está aqui, tem feito algo semelhante com as publicações das 50 palavras-chave do documento de Aparecida e da exortação Evangelii Gaudium. Pois bem, é bastante conhecida a solicitude do Papa João XXIII para com a Igreja Latino-Americana. Durante a terceira reunião anual do CELAM, em 15 de novembro de 58, em Roma, o Papa convidou os bispos a lançarem mão de todos os meios para uma decidida e renovada ação evangelizadora. Destacava para isso 4 meios: uma clara visão da realidade, um plano de ação que, partindo da realidade, permitisse articular e somar forças e iniciativas, uma corajosa aplicação do plano e uma colaboração efetiva das igrejas entre si e de todos aqueles que estivessem dispostos a ajudar a América Latina. No plano de emergência, seguindo Maria Carmelita, 4 palavras-chave se destacam. Primeiro, renovação, que geralmente vem acompanhada da palavra pastoral. A palavra renovação tem um sentido de mergulhar em si mesma a igreja, dinamização, atualização, colocar a Igreja do Brasil à altura das circunstâncias excepcionais da hora. Circunstâncias excepcionais da hora, lembra, é a conjuntura política de 1962, com toda a questão, né, da renúncia de Jânio Quadros e a nomeação de João Goulart, né? E também a capacidade de examinar o tempo e suas caracterizações. Havia já nesse termo uma atenção aos sinais dos tempos. Segundo a palavra igreja, segue de perto a eclesiologia de Pio XII, do corpo místico de Cristo. Mas, citando Karl Rahner, faz a distinção entre igreja universal e igreja particular diocesana. Cito o texto da pastoral do plano de emergência. A igreja universal não é uma soma das igrejas particulares, mas a igreja particular é uma concentração da igreja universal, exercendo sua faculdade própria de realização. Terceiro conceito, comunidade.
O vocábulo veicula, ao longo do discurso do plano de emergência, uma das ideias-chave da eclesiologia renovada do imediato pré-Vaticano II, que inspira, em grande parte, o esforço de renovação pastoral da Igreja no Brasil. Ela aparece também como forma de comunidade de fé, comunidade de culto e comunidade de caridade. Quarta palavra, pastoral, geralmente associada com a palavra conjunto. É a pastoral executada em conjunto, pelo conjunto dos membros da Igreja, visando o conjunto dos homens e seus problemas, no conjunto das áreas e situações que os condicionam, com métodos adequados. Vai esse termo como sinônimo de evangelização. Ao longo do texto aparecem outros conceitos que a Maria Carmelita destaca, como o conceito de paróquia. A conceituação insiste mais nos aspectos teológicos e pastorais que nos aspectos jurídicos e administrativos. Há uma equivalência do termo com igreja local e comunidade local. Outro conceito é realidade, uma preocupação com encarnar-se na realidade. Aqui já encontramos o fim da chamada teologia dos dois reinos, fortemente influenciada pelos autores e teorias de língua francesa, e a preocupação de superar, na pastoral do país, evidentes lacunas nessa área. E, por fim, a palavra plano, juntamente com planejamento, as duas palavras. Uma palavra-chave tem a ver com racionalização da ação, ou ação orientada a fins, na linguagem do Max Weber, uma clara definição de métodos comuns, teologicamente fundamentadas a partir de grandes desafios oriundos da realidade a que se quer responder pastoralmente. De certa forma, todos esses conceitos do plano de emergência, até mesmo aqueles vindos do campo teológico, acabaram por incorporar a questão da historicidade. Os conceitos se inserem numa visão processual, que incorpora o movimento e abandonam uma postura mais metafísica dos conceitos abstratos, essencialistas e fixistas. De certa forma, os termos estão abertos para o futuro, com um grande horizonte de expectativas frente à proximidade do Concílio Vaticano II. Número 2, plano de pastoral de conjunto, janeiro de 66 até dezembro de 1970, e depois mantido por mais 5 anos, até 1975. Aprovado na última sessão do concílio, pelos bispos, reunidos na Assembleia da CNBB. Podemos afirmar que o plano de emergência preparou a Igreja no Brasil para a aplicação das decisões conciliares, mas o Vaticano II criou o clima, meios e condições para a ação pastoral empreendida pelo plano de emergência. As características da linguagem, segundo o Carmelita Freitas, são 3, já no plano pastoral de conjunto, o PPC. Primeiro, uma aderência quase visceral à linguagem do concílio e da teologia que dá suporte ao concílio. Superação da linguagem tridentina ainda presente na pastoral, no plano de emergência. Segundo, sobriedade e uso de termos incisivos na formulação dos itens considerados mais nucleares do plano. E terceiro, preocupação com rigor técnico, na adoção e uso de termos e expressões próprios das modernas teorias e técnicas de planejamento. Os conceitos são basicamente os mesmos que eu vou manter aqui, 4. Renovação. O termo é um novo paradigma, com um novo alcance. A imagem de igreja do Vaticano II. Diz o texto: nosso objetivo é renovar a igreja no Brasil conforme a imagem da igreja do Vaticano II. Segundo conceito, igreja. Há muitas citações da Lumen Gentium. Lumen Gentium 1 também, com uma compreensão de igreja enquanto sinal ou sacramento, instrumento da união com Deus e da unidade do gênero humano. Terceiro, comunidade. Compreensão a partir da Trindade. A igreja é a comunhão de vida dos homens com o Pai entre si, em Jesus Cristo, no dom do Espírito Santo, comunicada e manifestada
pela mediação da comunidade visível. É justamente nesse conceito que vão surgir as comunidades eclesiais de base, as SEBs. Deste conceito vão derivar outros 3 intimamente relacionados: o conceito de comunhão, o conceito povo de Deus e o terceiro conceito de corresponsabilidade, que geralmente vem associada à colegialidade episcopal. Quarto conceito, pastoral, frequentemente usado em referência à ação da comunidade eclesial. Todos esses conceitos se mantiveram em linha de continuidade com o Vaticano II, direcionando a realidade e o próprio planejamento de toda a ação pastoral. Os conceitos, sem dúvida, carregam dentro de si uma velocidade, o desejo de acelerar a implantação do concílio no Brasil. Número 3 agora, as diretrizes gerais da ação pastoral. Nos 10 anos seguintes, de 1975 a 1985, sob o impacto das mudanças na América Latina e sob a influência dos acontecimentos eclesiais relevantes, tal como o Sínodo da Evangelização, sobre a evangelização, Conferência de Medellín e Puebla, desagou na elaboração de novas diretrizes gerais da ação pastoral, que marcaram um período por mais de 10 anos. Os conceitos-chave são outros do que esses 4 que a gente vinha falando, mas que vão compor com os da década anterior. O primeiro conceito que a gente percebe é evangelização, ligação direta com a exortação Evangelii Nunciandi. Evangelizar é anunciar o reino de Deus, denunciar o que se opõe ao plano de Deus, é renovar toda a vida da sociedade pela força do Evangelho. Segundo conceito, libertação, geralmente acompanhada da palavra integral. Uma linguagem encarnatória. Evangelização está em vista da libertação integral. Foi um acréscimo, um adjetivo da necessidade de muitos bispos de evitar compreensões reducionistas da palavra libertação. Foi melhor compor com integral aqui, né? Libertação de todos os homens e do homem todo, seja na dimensão temporal, seja na espiritual transcendental da libertação. Libertação de e libertação para estão presentes no texto. Há também uma cristologia libertadora, aspas, experiências que anunciam o Cristo libertador, ou segundo o modelo prefigurado em Cristo libertador. Faz referência aqui nitidamente ao título de Leonardo Boff, de 1971, Jesus Cristo libertador. Terceiro conceito, pobres, geralmente acompanhado com a expressão opção preferencial. O pobre é equiparado ao marginalizado, ao oprimido, indígenas, afro-brasileiros, migrantes. Opção pastoral assumida pela Igreja do Brasil. Os bispos condenam a situação de pobreza extrema, daí o compromisso transformador, inclusive em nível estrutural. Faz referência a mecanismos geradores de pobreza. E quarto, o conceito de comunhão e participação. A quase totalidade das menções ocorre em referência à Igreja. O acento recai na participação e comunhão eclesiais, no âmbito intraeclesial. Um conceito que conseguiu abarcar outros, como o de igreja, comunidade e também de pastoral. De qualquer forma, esses conceitos já não estão mais preocupados com a implantação do Vaticano II, mas desejam ou projetam para o futuro a construção de uma sociedade justa e fraterna na América Latina, em confronto com os regimes de opressão de então. Chegamos então ao 20º ano de encerramento do concílio, coincidiu com a elaboração das diretrizes gerais da ação pastoral de 1987 até 1990. Nesse período já havia acontecido a tensão sobre a teologia da libertação e o caso Leonardo Boff. Repercute também no texto a redemocratização do Brasil, mas já se percebe conceitos novos, presente inclusive na redação dos objetivos gerais. Lá
estão em continuidade os conceitos de libertação integral, permanece, e de comunhão e participação. Mas o conceito de evangelização sofreria uma mudança em sua compreensão com a inclusão da expressão, aspas, anunciando a plena verdade sobre Jesus Cristo, a Igreja e o homem. Este é um tema caro do teólogo Joseph Ratzinger. Trata-se da plena verdade que exclui qualquer reducionismo. Além disso, a expressão opção preferencial pelos pobres receberá o acréscimo da palavra evangélica. A opção pelos pobres não poderia ter seu ponto de partida reduzida às opções ideológico-políticas. Há claros sinais de contenção dos conceitos oriundos de Medellín, Puebla e da própria teologia da libertação. Ok. Número 4, diretrizes gerais da ação evangelizadora, 1995 até 2015. No 30º aniversário do Vaticano II, as diretrizes passaram a se chamar diretrizes gerais da ação evangelizadora. Já estamos sob a influência do projeto Nova Evangelização, que é citada 68 vezes no documento, rumo ao novo milênio. A nova evangelização como uma oportunidade para uma retomada do ardor missionário com ênfase na centralidade de Jesus Cristo e um desafio se posicionar diante da modernidade. Reevangelizar os afastados e reconstruir sua base, aquele tecido de pequenas comunidades eclesiais. Outra ruptura e a substituição da palavra base por pequenas. No 40º aniversário, nova evangelização continua, ela diminui o número, 19 vezes é citada, mas o sentido modifica muito com aquele sentido de evangelizar dos anos 70. Nos anos 70, evangelizar era anunciar o reino e denunciar o que se opõe ao plano de Deus. Agora, evangelizar e todo o caminho pastoral é encontrar com Jesus como caminho para a santidade. ênfase na conversão pessoal e não na conversão das estruturas. Finalmente, chegamos ao 50º aniversário do concílio, em época de Francisco. Na 53ª Assembleia, encerrada há pouco tempo, uma das sessões de trabalhos foi uma homenagem aos 50 anos do concílio. E ali tivemos uma breve conferência do arcebispo primário do Brasil, Dom Murilo Krieger, sob o título Concílio Vaticano II, Desafios e Perspectivas, mesmo título dessa nossa mesa. Também foi uma fala voltada para o futuro. Ali ele apresentou 10 palavras-chave que estariam em continuidade com o Vaticano II, que deveriam ser consideradas pela Igreja do Brasil para os próximos anos. Mais que prever o futuro, Dom Krieger queria apresentar tendências. Não esqueçamos que ele foi eleito vice-presidente da CNBB. Essas tendências vão ajudar a enfrentar os desafios dos próximos anos. Coloca ele a caminho do centenário do Vaticano II, ou seja, uma visão para os próximos 50 anos. Lembra muito a visão de futuro de Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5. A Igreja deveria seguir na seguinte direção a partir dos seguintes conceitos: santidade, Jesus Cristo, contemplação, alegria, misericórdia, missões, leigos, liturgia, unidade e esperança. Não temos condições de fazer aqui uma análise detalhada de cada conceito, mas é possível ver no conjunto um forte eclesiocentrismo para enfrentar o relativismo presente na sociedade. Dom Krieger também, eu coloquei aqui bom filho, né, da teologia ratzingeriana, né? Quanto às novas diretrizes, aqui eu faço uma análise das novas diretrizes, capítulo por capítulo, né? Nosso tempo já encerrou. Rapidamente, então, as diretrizes atuais, as fontes, né?
Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é citada nas anteriores, é quase que uma continuação, né? Ela é citada 91 vezes atualmente, em contraponto a 69 vezes. As principais fontes são os documentos de Aparecida. E interessante, além do documento de Aparecida, a exortação pós-sinodal Verbum Dei, Verbum Domini, do Papa Bento XVI. Nas diretrizes anteriores, o documento de Aparecida era citado em 110 notas. Nas atuais, é citado em 68 notas. A Verbum Domini era citada em 25, agora em 23. Proporcionalmente, a exortação de Bento XVI foi menos cortada que o documento de Aparecida. A novidade maior das atuais diretrizes é a exortação apostólica Evangelii Gaudium, com 65 notas. Do Vaticano II são citados Sacrosanto Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes, Ad Gentes e Apostolicam Actuositatem. Do Magistério Pontifício do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, Sacramentum Caritatis e discurso inaugural da Conferência de Aparecida. De João Paulo II, Catequese Tradende, Redentorius Missio, Evangelium Vitae, Christi Fidelis Laeti e Novo Millennium Neunte. De Paulo VI, a Evangelho Nunciandi. O documento de Puebla, do Episcopado Latino-Americano, é também citado uma única vez. Medellín e Santo Domingos não tem citação nenhuma. Acontece que, para finalizar, o conteúdo das diretrizes é muito mais avançado que a prática dos próprios bispos que aprovaram o texto. Há um descompasso entre a teoria e a prática, que é ainda muitíssimo autorreferencial e pouco em saída. Apesar de apresentar em um dos capítulos as urgências da ação evangelizadora, tudo caminha para uma desaceleração. Nada mais urgente que desacelerar estes entusiasmados, público que está aqui presente com Francisco, e aguardar os próximos capítulos. Okay. Afinal, quais são as perspectivas do Vaticano II para a Igreja no Brasil? A questão não está no uso e não uso, esquecimentos e reelaboração dos conceitos herdados no Vaticano II. A questão não está na letra dos conceitos do concílio, mas no seu espírito. É o espírito que dá vida, que empodera os seus membros em vista da construção do reino de Deus. Nesse sentido, em tempo de Francisco, estamos ainda, pelo menos por parte de nosso episcopado, em permanente estado de espera. Onde está a esperança dos bispos no Brasil? E para nós, onde está a esperança? Obrigado.